A Copa do Mundo de 2026 está tornando os verdadeiros fãs inacessíveis devido aos preços exorbitantes. A Copa do Mundo de 2026 está deixando os verdadeiros fãs sem condições de participar devido aos preços. Durante décadas, a Copa do Mundo se vendeu com base em uma ideia simples. A cada 4 anos, o futebol pertence a todos. Pertence à criança que observa tudo a um café lotado no Cairo, a família economizando durante anos em Buenos Aires, torcedores atravessando continentes para apoiar seu país. Os torcedores de longa data constroem a atmosfera que faz com que a Copa do Mundo seja diferente de qualquer outro evento esportivo na Terra. Mas, com a aproximação da Copa do Mundo de 2026, uma questão difícil começa a surgir. O que acontece quando o maior torneio de futebol da história se torna caro demais para as próprias pessoas que o tornam realidade? Porque esta não é apenas uma história sobre preços de ingressos. É uma história sobre quem tem a oportunidade de vivenciar o maior evento do futebol e quem fica de fora. Se você gosta de documentários de futebol que fazem a diferença como este, inscreva-se no canal. Dedicamos muito tempo a analisar os bastidores para entender para onde o futebol realmente está caminhando. A Copa do Mundo de 2026 sempre seria diferente. Pela primeira vez na história, 48 equipes. Pela primeira vez na história, 3 países anfitriões. Pela primeira vez na história, 104 partidas foram disputadas na América do Norte. A própria FIFA descreveu o evento como a maior Copa do Mundo da história. Em teoria, isso soa como uma celebração do crescimento do futebol. Mais países, mais partidas, mais fãs. Mas quase assim que os ingressos começaram a aparecer, outra conversa começou. Uma conversa sobre custos. Os torcedores passaram anos sonhando em assistir a uma Copa do Mundo. De repente, se viram fazendo cálculos. Não apenas para ingressos, para voos, hotéis, transporte, comida, despesas com visto várias cidades. E os números continuaram a subir. A ironia era difícil de ignorar. A maior Copa do Mundo de todos os tempos deveria atrair mais pessoas. No entanto, muitos torcedores começavam a se perguntar se teriam condições de ir. E isso levanta uma questão incômoda. Como chegamos a esta situação? Para entender isso, precisamos analisar no que a Copa do Mundo se transformou. Historicamente, o torneio nunca foi barato. As Copas do Mundo sempre atraíram uma enorme demanda, mas geralmente havia a sensação de que os torcedores comuns ainda tinham uma chance real. O ambiente na Alemanha em 2006 não foi criado por convidados corporativos. A África do Sul também não estava nessa situação em 2010. Ou o Brasil em 2014. A trilha sonora desses torneios vinha de torcedores que planejavam suas vidas em torno do futebol. Pessoas que economizaram dinheiro durante anos. Pessoas que viajavam porque isso tinha um significado. O problema em 2026 não é simplesmente o aumento dos preços. A preocupação é que a própria estrutura do evento possa estar mudando. Relatos ao longo do processo de venda de ingressos têm destacado crescente frustração com os modelos de preços, pacotes de hospitalidade e o aumento do custo de assistir aos jogos. Os críticos argumentam que muitos torcedores estão sendo direcionados para uma experiência voltada para clientes com maior poder aquisitivo, em vez de para os torcedores tradicionais que viajam para assistir aos jogos. E é aí que a história se torna maior do que o preço dos ingressos. Porque a FIFA não está apenas organizando um torneio. Ela administra uma das propriedades esportivas mais valiosas do planeta. A organização espera receitas sem precedentes neste ciclo da Copa do Mundo, impulsionadas pela expansão para 48 equipes e 104 partidas. Do ponto de vista empresarial, a lógica é óbvia. Mais partidas geram mais estoque. Mais estoque gera mais chamados. Mais ingressos geram mais oportunidades de hospitalidade. Mais serviços de hotelaria geram mais receita. Sob essa perspectiva, a expansão parece uma jogada de mestre financeira. Mas os torcedores de futebol não vivenciam os torneios através de balanços financeiros. Eles as vivenciam através da atmosfera, cultura, comunidade. E é aí que começam a surgir as preocupações. Porque a história do futebol demonstra repetidamente que a atmosfera não pode simplesmente ser comprada. Pense em alguns dos momentos mais memoráveis da Copa do Mundo. As ondas mexicanas. Os gigantescos grupos de torcedores que viajam para acompanhar o grupo. As canções ecoando pelos centros das cidades. As comemorações espontâneas. Essas experiências são criadas pelos fãs. Não em salas VIP, não por meio de pacotes corporativos, não por meio de suítes de luxo em hotéis. No entanto, o setor de hotelaria tornou-se uma das principais áreas de crescimento em torno da Copa do Mundo de 2026. Os pacotes oficiais oferecem assentos premium, experiências exclusivas e serviços de luxo concebidos para clientes com maior poder aquisitivo. Para ser justo, a FIFA argumentaria que a área VIP
não substitui os torcedores comuns. A organização salientaria que a procura é extraordinária. Segundo relatos, mais de 150 milhões de pedidos de ingressos foram submetidos durante uma das fases de vendas. Dessa perspectiva, o preço reflete a demanda. Qualquer evento com milhões de pessoas competindo por um número limitado de lugares naturalmente se tornará caro. E há verdade nesse argumento. A procura é verdadeiramente enorme, mas os apoiadores estão fazendo uma pergunta diferente. A questão não é se os bilhetes devem ter valor, mas será que o maior evento de futebol deveria se assemelhar cada vez mais a um produto de luxo? Essa distinção é importante, porque quando os apoiadores começam a sentir primeiro como clientes e depois como fãs, algo fundamental muda. E as evidências não estão aparecendo apenas nas discussões sobre ingressos. Analise a experiência mais ampla que envolve o torneio. Os fãs manifestaram preocupação com os custos de hospedagem na cidade-sede, custos de deslocamento entre locais e a realidade prática de acompanhar uma equipa a um torneio que abrange um continente inteiro. Este é talvez o desafio menos discutido de todos. A geografia. Em Copas do Mundo anteriores, era comum que os torcedores pudessem se deslocar entre as partidas com relativa facilidade. A Rússia era vasta, mas concentrada em torno de um único país. O Catar era excepcionalmente compacto. A Alemanha continua sendo um dos torneios mais fáceis de todos os tempos para os torcedores que viajam para assistir a jogos. A Copa do Mundo de 2026 é algo completamente diferente. Teoricamente, um torcedor poderia acompanhar partidas em cidades separadas por milhares de quilômetros. De Vancouver à Cidade do México, de Toronto a Dallas, de Los Angeles a Nova York. Viajar se torna uma despesa considerável mesmo antes da compra da passagem. E isso altera quem pode participar de forma realista. Pensa em um torcedor de Marrocos, ou Colômbia, ou Sérvia, ou Coreia do Sul. Mesmo consigam os ingressos, os custos adicionais podem se tornar exorbitantes. Voos entre cidades anfitriãs, hotéis durante períodos de alta demanda, transporte local, refeições, várias semanas de ausência do trabalho. A passagem aérea pode não ser mais a maior despesa. A própria Copa do Mundo acaba se tornando uma despesa. E é aí que surge uma questão cultural mais profunda. Afinal, para quem é a Copa do Mundo? Porque o futebol sempre reivindicou uma identidade única. Diferentemente de alguns eventos esportivos globais, nunca foi para ser exclusivo. A Copa do Mundo foi importante porque reuniu pessoas de origens radicalmente diferentes. Estudantes, trabalhadores, famílias, aposentados, apoiadores locais, apoiadores internacionais, todos compartilhando o mesmo espaço. Mas quando os custos aumentam em todas as etapas da experiência, a participação inevitavelmente diminui. Não oficialmente, não foi intencional, mas na prática. As pessoas com maior capacidade de comparecer são as que têm maior capacidade de pagar. E os torcedores de futebol já viram essa história antes. Muitas ligas nacionais têm enfrentado tensões semelhantes. A Premier League, a Liga, Série A, clubes da Bundesliga. Em toda a Europa, os torcedores passaram anos debatendo os preços dos ingressos, o ambiente nos estádios e a comercialização da cultura do futebol. A Copa do Mundo era frequentemente vista como algo diferente. Um retorno temporário às raízes globais do futebol. Agora, muitos fãs temem que esteja seguindo o mesmo caminho. E então surge outra camada, porque até mesmo algumas das decisões logísticas do torneio geraram críticas. Dias antes do início da competição, a FIFA enfrentou críticas devido às restrições que afetavam garrafas de água reutilizáveis dentro dos estádios. Grupos de torcedores argumentaram que a medida criava custos e transtornos desnecessários para os fãs que compareciam aos jogos em condições de calor intenso. Por si só, isso pode parecer algo insignificante, mas o simbolismo importa. Os apoiadores percebem padrões. Eles percebem quando os custos se acumulam. Preços dos ingressos, custos de viagem, custos com alimentação, custo das bebidas, custos de alojamento. A questão raramente se resume a uma decisão individual. A questão é como todas essas decisões se manifestam em conjunto. E, cada vez mais, alguns torcedores se sentem pressionados. Se você está gostando do documentário até agora, deixe um like. Isso ajuda mais fãs de futebol a encontrarem essas discussões e torna projetos como este possíveis. Mas é aqui que a história fica ainda mais complicada, porque a FIFA pode estar enfrentando um problema que, à primeira vista, parece impossível. O que acontece se os preços subirem tanto que a demanda começa a enfraquecer? Isso parece absurdo para uma Copa do Mundo. No entanto, relatos recentes destacaram um número significativo de ingressos aparecendo em plataformas de revenda, com alguns preços caindo devido à dificuldade dos vendedores em encontrar compradores. Pense no que isso significa.
Não se trata de uma demanda vazia, mas a demanda está desalinhada. Milhões de pessoas querem participar. No entanto, muitos não têm condições de arcar com as opções disponíveis. Esse é um problema bem diferente. E isso cria um paradoxo. Um torneio pode ser incrivelmente popular e, ao mesmo tempo, tornar-se inacessível. Ambas as coisas podem ser verdadeiras. A preocupação não é que as pessoas se importem menos com a Copa do Mundo. A preocupação é que eles se importem tanto quanto antes, mas estejam achando mais difícil participar. E se essa tendência continuar, o futebol enfrentará uma questão de identidade. Porque os apoiadores não são simplesmente consumidores. Eles fazem parte do próprio produto. Os cânticos, a cor, a emoção, a atmosfera que o público da televisão adora. Tudo isso vem dos fãs. Remova ventiladores suficientes e algo muda. O evento ainda pode ser enorme. Ainda assim, pode gerar receitas recordes. Ainda assim, pode atrair um público enorme. Mas acaba se tornando um espetáculo de outro tipo. Mais refinado, mais comercial, potencialmente menos autêntico. E a autenticidade sempre foi o maior trunfo do futebol. Não é tecnologia. Não é marketing. Não se trata de patrocínio. Autenticidade. A sensação de que aquilo que você está assistindo realmente importa para as pessoas dentro do estádio. É isso que transforma fósforos em memórias. É isso que transforma torneios em história. É isso que transforma o futebol em cultura. Ao olharmos para o futuro, talvez a questão mais importante não seja se a Copa do Mundo de 2026 será um sucesso. Segundo diversos critérios, é quase certo que sim. A questão mais importante é que tipo de sucesso o futebol almeja. Receita máxima, acessibilidade máxima ou algum equilíbrio entre os dois. Porque todas as grandes instituições do futebol acabam enfrentando o mesmo desafio. O crescimento cria oportunidades, mas o crescimento também traz consigo contrapartidas. E a Copa do Mundo agora enfrenta esses dilemas em uma escala nunca vista antes. Portanto, quando as pessoas dizem que a Copa do Mundo de 2026 está excluindo os verdadeiros fãs por causa dos preços, elas não estão falando apenas de dinheiro. Eles estão falando sobre identidade. Eles questionam se o maior torneio de futebol pode continuar sendo uma celebração dos torcedores ao mesmo tempo em que se torna um negócio global cada vez mais valioso. E essa questão não desaparecerá quando o apito final soar. Acompanhará o futebol até a próxima Copa do Mundo. E a seguinte, porque o futuro do futebol não é decidido apenas por quem joga. Isso também depende de quem consegue estar presente. O que acontecer em 2026 poderá nos dizer muito sobre o rumo que o esporte está tomando. E se as pessoas que comandam o futebol ainda entendem quem foram as pessoas que o tornaram importante em primeiro lugar. A Copa do Mundo está chegando. A questão é quem vai ocupar os lugares.